Tive que dar uma pequena pausa aqui, gente, mas vamos continuar. Anna Scarlett nasceu no ano de 1830, tá? E ela foi criada pelas tias, pois a mãe havia falecido no momento em que Anna Scarlett nascia. Então, no momento do parto, a mãe havia perdido a vida. Ela, em comunhão com a espiritualidade, ela ia vir com um sexto sentido mais aflorado, tá? Então ela já tinha passado por várias experiências, ela não tinha uma reencarnação kármica, ela ia vir porque ela tinha uma missão de receber mensagens da espiritualidade e trabalhar com isso, tá? Então ela ia estar sintonizada à espiritualidade, a equipe dela, e eles iam orientando ela para ela trabalhar com isso. Inicialmente, o trabalho dela seria como catequista em uma comunidade muito pequena e depois isso ia difundir mais para frente. Então, esses eram os propósitos reencarnatórios de Ana. Ana cresceu uma infância saudável, sempre bem tutelada pelas tias, bem cuidada, só que ela tinha uma peculiaridade. Ana via coisas e ela sempre falava: eu vi um senhor ali, eu vi uma mulher ali, olha quantas crianças, sendo que não tinha muitas crianças naquele local. Ela via, recitava poemas muito pequena que ela nem conhecia ainda, e aquilo gerava em torno da família uma sobrenaturalidade. Mas a Anna Scarlett foi crescendo, a família via essas peculiaridades, mas o principal ponto da vida dela é esse: ela tem que se manter nesse caminho de transmitir a mensagem que a espiritualidade passaria para ela. Criada em família católica, fez a sua primeira comunhão, fez a sua crisma e frequentava a igreja regularmente. Quando ela tinha 15 anos de idade, ela conheceu um rapaz e na época ela se apaixonou por esse rapaz e ela começou a, vamos colocar de uma forma que vocês entendam, a querer mudar o seu destino, tá? Ela poderia até se casar com esse rapaz, mas esse rapaz, ele não era uma pessoa muito legal para ela. Ele veio talvez para ensinar alguma coisa, mas ela se apegou muito a ele. E ela começou a se distanciar do seu caminho. Ela que sempre ia às missas, que ela tinha uma religiosidade, ela começou a se afastar dessa religiosidade. E o que aconteceu com Ana? Ela começou a entrar em dor, em sofrimento, e uma pessoa que reencarnou sem dívidas kármicas e sim com missão, ela começou a adquirir dívidas kármicas. Quando ela mentia, quando ela usurpava, pegava, porque para ela atrair esse moço para a vida dela, ela fez algumas coisas erradas. Então ela começou a usurpar da energia do moço para fazer. É o que a gente chama de magia negra, magia mental. Quando você tenta manipular a energia do outro, usando a sua energia ou a energia de terceiros, então você pode pedir para fazerem um trabalho espiritual, ou você mesma pode fazer um trabalho espiritual, tá? Então quando você fala, eu quero ele para mim, eu vou ter ele para mim, de uma forma muito incisiva, ele vai ser meu, de alguma forma você está fazendo uma magia, um trabalho mental ali. Você não está usando as propriedades físicas, vela, incenso, imagens, mas você está mentalmente criando. Aquilo ali está gerando um sentimento e você está criando. E ela foi fazendo muito isso, até que o que acontece? Quando a pessoa sai do seu propósito de vida, se afasta, ela começa a se desequilibrar. Ela se desequilibrando, ela começa a atrair energias negativas. E foi assim que ela atraiu vários obsessores para a vida dela. Ela não ficou com o rapaz com o qual ela queria, porque não era naquele momento, mas ela encanou, ela encasquetou o que ela queria e ela via que não dava, mas acontece da gente ser rejeitada, isso não é responsabilidade nossa, é porque ia afastar ela da missão dela, mas ela mesma se afastou da missão dela. Bom, ela com vários obsessores, ela se desequilibrou muito,
E aos 21 anos de idade, Anne Scarlett cometeu suicídio, tá? Ela tomou uma medicação muito forte, umas ervas muito fortes, a qual fizeram seu coração parar de bater e assim cessando a sua vida física aqui na Terra. Com o desencarne, sem a sua missão cumprida, ela passou por um longo período de desequilíbrio, porque quando a gente tira a nossa própria vida, você tira a vida do corpo. Sua alma consegue sobreviver ao corpo, a sua alma sai do seu corpo vai ficar lá, mas você vai estar gerando uma dívida muito maior. O seu sofrimento, que para você já era pesado, ele vai se tornar muito pesado. Então, quando ela se deu conta de que ela não morreu, só o corpo dela morreu, quando ela se deu conta de que aquela dor que ela sentia estava muito maior, ela se desequilibrou, mentalmente ela foi, né, em um processo vibracional para o umbral e passou um longo período lá. Depois foi levada para colônias espirituais e foi programada uma nova encarnação para Ana, tá? Desta vez ela viria como Isabel. Isabel nasceu agora de uma forma muito diferente, tá? Ela já não tinha aquele acolhimento da família, porém ela vinha com a mediunidade ostensiva, porque ela tinha karma e missão ao mesmo tempo. E ela tinha que passar por muito mais coisa. Nasceu com uma deficiência num dos olhos, tá? E com um problema cardíaco, devido àquela energia das ervas que ela tomou para parar o coração. Ela tinha uma arritmia gravíssima na época, em torno de 1880 a 1890, não existiam os tratamentos que tem hoje. Ela não poderia brincar, ela sempre tinha desmaios frequentes, porque o coração dela não batia da forma que deveria bater. Então ela foi uma criança muito limitada, com os pais muito rígidos e sempre muito podada, tá? Porque era necessário para que ela conseguisse cumprir a missão dela, a missão mediúnica, né? E de família evangélica, já não era mais uma família católica, porque é onde teria que ser inseridos princípios religiosos na vida dela para que ela não se desviasse da missão, que era ser uma transmissora da espiritualidade aqui na Terra. Ser uma transmissora da espiritualidade aqui na Terra. Só que agora ela veio com muito peso a mais. Ela tinha um karma, deficiências e não tinha mais acolhimento da família. Porque vocês lembram que ela ia ser catequista e de lá ia ter um outro plano para a vida dela? Ela nasceu numa igreja, numa religião evangélica. Então ela teria que sair dali para ir para um outro ponto. Ia ser muito mais difícil para ela. Porém, com muita dificuldade, ela conseguiu cumprir a sua missão, tá? Da mesma forma que ela via e sentia as coisas na infância, ela via e sentia nessa vida, mas com muito mais intensidade. E os seus pais, como seguidores do evangelho tradicional, daquele que foi modificado, o que acontecia? Eles não tinham conhecimento dessa espiritualidade, então eles colocavam sempre como se fosse uma coisa negativa e ruim. E ela ia cada vez se desequilibrando mais, então ela teve que fazer uma força muito maior para conseguir cumprir tudo isso, porque ela se desviou do caminho dela por causa do ego, de querer algo que ela não poderia ter. E aí ela voltou na reencarnação, conseguiu cumprir a sua missão, mas com muito mais dificuldade. E assim se encerra esse ciclo e ela vai continuar a evolução. Então, quando a gente vem com uma missão mediúnica ou um karma mediúnico, a gente sempre vai enfrentar alguns obstáculos, tá? Um obsessor que obsedia uma pessoa que não tem a mediunidade aflorada, essa pessoa ela vai lidar com toda a situação de um jeito. Quando uma entidade se aproxima de uma pessoa que tem esse instinto, ela vai lidar de outro jeito. Eu gosto de desenhar as coisas e vocês vão entender. Vamos supor
que eu não enxergo direito de nenhuma das minhas vistas, eu enxergo muito pouquinho. E vem um bandido perto de mim e começa a roubar as coisas ao meu redor. Eu vou sentir falta das coisas, mas eu não enxergo, eu não tô vendo direito o que aquele bandido tá fazendo comigo. Eu vou sentir falta das coisas, elas vão me prejudicar porque eu vou ficar sem elas, mas eu não levei aquele susto de ver, de reagir. E quando você é médium ostensivo, vamos supor que você enxergue muito bem e você vê aquele bandido vindo armado e você vai ter uma ação, uma reação, e ele vai ter uma ação e você outra reação, e você se desequilibra e pode até virar uma grande loucura, porque além de você sentir falta, você vai estar vendo a sua vida sendo sugada, que você está vendo o que está acontecendo, e você está sentindo muito mais que aquela pessoa que não viu. E é isso. Então o médium, tá? Ele vai sentir os lugares com mais intensidade. O médium ostensivo, que todos nós somos médios, gosto de frisar bastante isso. Ele vai sentir mais os lugares, as pessoas, as coisas. Ele vai abraçar a dor do mundo. Por isso que a gente fala que o médium, ele tem uma predisposição a beber, a fumar, a ter uma compulsão, porque ele quer fugir daquela dor. Então ele tem uma predisposição a mais, a vícios. E ele abraça a dor no mundo. Ele senta numa cadeira, num banco, que ele tá lá esperando, ele sente a energia de uma pessoa que passou lá 5 anos atrás, e se tiver ali uma sintonia, ele vai sentir, ele volta pra casa triste, chorando. Com eles, com os médios, adora vir um irmãozinho e outros, mas por que vem? Porque tá na mesma sintonia, tá? Para o espírito se comunicar com você, vocês têm que estar, sabe o telefone, você não disca? Aí você liga e fala, né? Tem que estar na mesma linha para um começar. Então tem que estar na mesma sintonia, tem que estar na mesma rádio, tem que ligar pro... Senão não consegue. Então às vezes a gente fica triste, por qualquer motivo que seja. E aí eu vou sintonizar tristeza. E quando eu sintonizar tristeza, eu vou atrair que tipo de energia para mim? Espíritos tristes. Às vezes eu vou ficar nervoso. E aí eu vou sintonizar. E aí que entram o orai e vigiai. Vigiai os seus pensamentos para quando você vibrar na tristeza, que pode acontecer, você ter consciência de que isso pode acontecer e que aquela dor que chegar até você talvez não seja a sua tristeza, mas pode ser a tristeza do outro. E quando você entrar em um determinado lugar, um supermercado, uma loja, um restaurante, você pode não se sentir bem. Ali pode estar uma energia que vai te prejudicar. E você tem que saber. Eu já entro no lugar, a gente fala de tampar o umbigo, mas eu já entro no lugar, eu vou sentindo aquela energia, e se eu vejo que ali não foi bom pra mim, eu não volto mais. Ou eu faço uma limpeza todinha, sabe? Eu ativo neste momento um círculo de proteção ao redor de mim. Porém, eu sempre tô tentando equilibrar meus chakras. Eu sempre tô tentando me manter bem, porque eu estando bem, eu estando lúcida, eu estando com meu centro de energia equilibrado, eu vou estar sintonizada numa onda legal, numa onda boa. Um lugar que eu nunca consigo ir, quando eu vou, eu desprendo muita energia, porque eu acredito que é usada a minha energia ali para alguma coisa, é num cemitério. Então o médium sempre ele vai ter assim uma pedra no sapato dele, ele vai ter que aprender a lidar com isso. Teve vezes da minha vida, lá nos meus 20 anos, que eu só falava uma coisa, eu queria ser igual a todo mundo que é normal. Eu não achava que eu era normal. Porque às vezes eu era bipolar, às vezes eu tava aqui bem, de repente me vinha uma tristeza, uma angústia, eu começava a chorar, não tinha explicação. Eu não sei como meu marido me aguentou. Porque antes de eu educar minha mediunidade, de eu compreender, eu saía na rua para comprar um bife, uma carne, um pão, voltava chorando, brigando, eu acusava ele de coisas, porque era obsessor ali na minha cabeça, ó. Eu dava sintonia, eu dava abertura, eu não tinha consciência. E se você tá aqui, tá assistindo esse vídeo, tá se identificando, é bom você começar. Tô triste, tá me dando vontade de chorar, isso é meu? Não tenho motivo nenhum pra estar triste. Não tenho motivo nenhum pra sentir isso que eu tô sentindo. Faz uma oração, entre em comunhão, em contato com a espiritualidade superior, com Deus. Se tiver algum irmãozinho aqui neste lugar, neste ambiente, que ele seja encaminhado, levado, retirado de mim, porque neste momento não tem o que eu possa fazer por ele. O médium, ele não vai poder, em qualquer lugar, você tá lá almoçando com seus amigos e
dar uma passagem, um choque anímico. Não dá. Então tem hora que você tem que pedir assistência pra quem? Pra quem pode. Quem pode? Sua equipe. Todo mundo tem uma equipe. Tem os seus anjos guardiãos, o que você acreditar. Venham até mim. Você precisa gritar. Venham até mim, me ajuda, me socorro. Eu tô sentindo algo que não é meu, tem alguma presença aqui. Senhor, eu peço encarecidamente que uma equipe venha, já bloqueia, já faça a limpeza. Os evangélicos, eles vão lá e eles, né, eles declaram assim, se for o jeito, mas não deixa, não permita, porque senão você vai começar a ser chamado de louco e a ser chamado de desequilibrado, e aí você vai se desequilibrar mais ainda, e aí vai virando um turbilhão de coisas na sua vida. E é muito complicado, porque a partir do momento que ela tem algum problema, ela começa a família vai querer levar você em algum lugar que vão te dar medicações. Isso pode travar mais a sua vida, né? Então sempre existe um mundo, um universo, um oceano de conteúdos aqui para ajudar. Se você não, olha, eu sou evangélica, eu sinto tudo isso, mas a minha igreja ela não compreende. Tem um mundo de coisas na internet, tem um monte de pessoas querendo te abraçar, que vem com a missão de te abraçar, tá? Você não precisa seguir os preceitos religiosos. Aqui no meu canal é sem religiosidade. Eu respeito todas as religiões, eu só não sou adepta de religiões, assim, que eu vou falar pra você assim, ó, que fazem mal para os outros, que prejudicam as pessoas, seja lá qual for. Aí eu não vou apoiar. Mas se eu vejo um padre que ele prega o amor, ele prega os ensinamentos cristão, verídico, verdadeiro, sabe, o amor, eu vou aplaudir, porque é isso que o mundo precisa. Esse foi o nosso primeiro vídeo de educação mediúnica, para vocês terem uma introdução do assunto, tá? O próximo vídeo nós vamos falar das equipes espirituais, como eles trabalham e os vínculos que eles têm com a gente. Vai ser um vídeo muito legal. E aí vocês fiquem aqui, já se inscrevam, deixem seu like, vão lá no meu Instagram, Lu Matias com TH, terapias, que eu sempre tô colocando conteúdo lá. Vamos dar as mãos e juntos vamos que nem o beija-flor, de flor em flor, levando o seu amor. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.